espaço, a fronteira final. Com essas palavras, vamos começar mais um vídeo sobre Star Trek. E desta vez sobre The Next Generation, a série dos anos 80, começou nos anos 80, na verdade, que simplesmente fez um sucesso incrível. É simplesmente uma das melhores, pelo menos para mim, é a minha predileta. É fantástica. E eu vou contar tudo para vocês já já, depois do like de vocês. Isso aí, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente aqui. Me fala aí, vocês já assistiram Next Generation? Gostavam dessa temporada? Viram os filmes? Bota aí nos comentários, vamos bater um papo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Star Trek The Next Generation. Essa foi simplesmente a série que eu mais gostei. Tudo bem, eu não assisti todas as séries Star Trek, eu admito, não vi todas. Mas de todas as que eu assisti, foi a que eu mais gostei. Eu vou contar alguns detalhes sobre a série para vocês a partir de agora. A primeira coisa que eu tenho de ambientar vocês é o seguinte. No último vídeo, nós falamos sobre a primeira série, né? Começou lá nos anos 60, em 66. E ela teve apenas 3 temporadas, sendo o seu cancelamento. Mas aí, durante esse período, alguns filmes foram lançados, né? Tivemos animações, né? De 73 até 74. Tivemos os filmes que foram lançados na sequência. Sendo o último, com base nessa primeira série, na série original, em 1991. Só que aí, em 1986, 87, se não me falha a memória, nós tivemos o início da série The Next Generation, que tem como enredo se passando 100 anos após a série original, na cronologia, é claro. E aí nós vamos ser apresentados aqui ao capitão Jean-Luc Picard, que tem uma postura completamente diferente do Kirk. O Kirk, que é aquele cara mais namorador, romântico, enérgico, assim, sabe, impulsivo. Nós temos agora um capitão muito mais sério, mais centrado, até um pouco não, na verdade ele é bem antipático com muita gente, especialmente crianças. Ele não tem muita paciência com criança. E ele tá ali para cumprir a sua missão. Nós temos também algumas mudanças na série, além da própria Enterprise, que é um novo modelo, a Enterprise classe Galaxy, que é belíssima. Acho aquele design lindo. Eu tinha uma Enterprise dessa, não sei o que aconteceu com ela. Na casa dos meus pais ela sumiu, infelizmente ela desapareceu, que é uma pena. Eu gostaria muito de mostrar para vocês essa Enterprise, mas enfim, essa nave ela tem uma tecnologia muito mais avançada. Nós estamos já 100 anos no futuro, então muita coisa mudou. Uma das coisas que mudou também, foi com relação aos povos no espaço. Bom, os Romulanos continuam sendo antagonistas dos nossos personagens principais, mas nós fomos apresentados a outras raças, né? No caso, uma delas são os Cardassianos, que vão ter um papel muito importante nas séries seguintes, especialmente na série seguinte, né? E aqui nós temos também outros personagens, como os Bajorianos, que também aparecem na série. Enfim, tem toda uma trama mais voltada para política, ação, claro, né, a parte de investigação, né, científica, espionagem. Assim, uma série que, sabe, se diferenciou muito da anterior em muitos aspectos. E claro, os aspectos técnicos melhoraram bastante. Tudo bem que na primeira temporada não é lá essas coisas, mas nas seguintes elas foram melhorando cada vez mais. E nós temos aqui a aparição de
uma das raças que, na minha opinião, é uma das mais perigosas de toda a franquia. Eles realmente são quase que imbatíveis. Eu não vou nem contar quem é, eu vou deixar para vocês conhecerem, porque eles vão ter um papel muito importante na vida do Jean-Luc. Outro detalhe que é importante também ser mencionado é a participação dos Klingons. Sim, eles têm uma grande participação nessa série, tendo um oficial da frota como Klingon. É isso mesmo, nós temos um Klingon na Enterprise. Além de outro detalhe, uma coisa que não existia na série original, e que ficou muito tempo sem ter durante a franquia, foi um conselheiro. Peraí, o que é isso? É isso mesmo, conselheiro, uma pessoa que fica do lado do capitão para dar conselhos, para falar sobre questões sociais, como isso pode afetar a vida das pessoas, incluindo as pessoas dentro da nave. O conselheiro é basicamente o psicólogo e psiquiatra, terapeuta da nave. Ele atende os tripulantes, não só os oficiais, tá? Mas os tripulantes em si, de alferes até comandante, não importa a patente, eles são sempre atendidos pela terapeuta da nave. Isso é muito importante porque eles passam muito tempo no espaço. Eles praticamente não visitam a Terra. É muito difícil eles visitarem a Terra. Então eles não têm tanto contato com a família. Isso acaba gerando um certo vácuo, sabe? Pode gerar alguns problemas emocionais. E ter um conselheiro ajuda nesse sentido. É uma jogada bem interessante que, na minha opinião, modernizou muito mais a narrativa da história. Além, é claro, da introdução de umas outras tecnologias. Nós temos agora um personagem que não é humano. Eu falo não é humano, não só porque os Klingons estão ali, que eles também não são humanos, mas eu estou falando de um ser que não é biológico, é tecnológico, e ele tem uma participação importantíssima durante a série. E, cara, é simplesmente fantástica essa temporada. Na verdade, não só a temporada, né, mas a série toda. Foram 7 temporadas ao todo. Sim, essa série teve mais que o dobro de temporadas do que a série original. É impressionante, simplesmente impressionante. Mas é claro que com todo esse sucesso da série, sendo até finalizada na TV em 1994, acho que foi 94, 93, a série ela teve também a sua participação no cinema. Não com 1, mas com 4 filmes. Teve menos que na série que a tripulação original teve, né? A tripulação original teve 6 filmes. Mas vamos falar sobre esses em especial. Vamos começar aqui, claro, com o primeiro deles de 94, Star Trek Generations. Esse que vai meio que finalizar a história dos personagens da série original. Eles dão meio que um fim mesmo para eles, mostrando o que aconteceu com eles, até especialmente com um personagem muito importante. É um filme bem legal, não é assim incrível, tá? Não é, na minha opinião, ele não é, mas é um bom filme para você poder assistir e conhecer mais da história de Star Trek. Já em 1996, nós temos aquele que eu acho o melhor de todos os 4 filmes de The Next Generation, Star Trek Primeiro Contato. Cara, esse filme é muito bom, mas muito bom mesmo, porque ele vai tratar de viagem no tempo, ele vai pegar uma fase da história importantíssima do universo Star Trek e como aquilo impactou na vida dos humanos. Cara, é muito legal, além de tratar dos traumas do Jean-Luc. Isso mesmo, o Jean-Luc tem um trauma. E se você viu a série original, você sabe do que eu estou falando. Aquilo ali vai assombrá-lo por muitos anos. Então é bem legal esse filme. Tem como os antagonistas mais brabos de todos, de toda a franquia, na minha opinião. E sinceramente, você não pode deixar de assistir.
vai valer a pena, pode acreditar. Ah, um pequeno detalhe sobre Star Trek Next Generations. Uma das coisas que eu achei legal é que você não tem histórias apenas dos personagens principais. Não é só o pessoal da ponte. Você tem outros personagens que estão dentro da nave. Eles têm uma participação importante e mais ainda, nós temos aqueles que nós vamos conhecer como os Lower Decks. Tá, o que é isso, Augusto? Então, pensa na nave como se tivessem decks mesmo, andares, e cada andar mais para baixo, menor é a patente da pessoa. Mas o trabalho dela é importante, mas ela não tem muito destaque, não tem muito status, sabe? Ela não aparece muito, ou praticamente não aparece mesmo. Mas o conceito de Lower Decks aparece nessa série. E sim, isso vai ter uma importância para o futuro. E continuando, é claro, aos filmes, em 1998 nós tivemos um outro filme chamado Star Trek Insurreição. Eu vou ser sincero com vocês, eu não me lembro desse filme. Mas o foco dele maior era questões de guerra. Mais esse ponto mesmo, acho que a guerra era o ponto focal da história, mais ação. Porque já era um período diferente do mundo, né? As pessoas estavam muito mais focadas nesse estilo de filmes, mais cheios de ação mesmo. Mas aí a trama acaba ficando um pouquinho mais fraca. E eu realmente não me recordo desse filme direito, vou ser bem sincero com vocês. Agora, o último que foi lançado nos anos 2000, que meio que finaliza a história de The Next Generation, é Star Trek Nemesis. E nesse filme nós temos como foco principal os Romulanos. Olha só, os Romulanos aparecendo aqui de novo. Eles têm uma participação bem importante durante a temporada, durante várias temporadas na verdade. E eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei tanto desse filme. Eu achei ele meio fraco, meio raso. O personagem vilão da história, que incrivelmente é protagonizado por Tom Hardy, o mesmo que fez o Bane de Batman Cavaleiro das Trevas, fez aquele filme Guerreiro, faz o Venom, né? Então, cara, nem ele segura o filme. Nem ele. Fora que o final do filme tem uma cena muito impactante, sim, é até trágica, mas sinceramente eu achei um pouco desnecessário. Eles poderiam ter feito uma trama muito melhor, um pouco mais dinâmica, e eu sinceramente acho que foi uma falha esse filme, assim, tem várias falhas para mim. Poderia ter sido muito, muito melhor, mas muito melhor mesmo. Eles poderiam ter focado sim numa parte de batalhas, de intrigas, que Romulanos e intrigas andam sempre juntos. Mas aqui a gente não teve muito isso, e é uma pena, porque eles perderam um potencial gigantesco com esse filme. E sim, dessa forma finalizamos The Next Generation. Essa aqui foi uma série fantástica, mas que infelizmente teve esse final um pouquinho fraco. Ah, é só um detalhe. Se vocês forem assistir a série, prestem atenção em várias coisas. Até uma risada vai ser importante lá na frente. Pode acreditar. Porque ó, eu consegui gravar esse detalhe e ele fez sentido depois. A série em si, as suas 7 temporadas são realmente fantásticas, impecáveis, são muito, muito boas. E talvez se tivessem finalizado no segundo ou até no terceiro filme, teria sido muito melhor. Mas, enfim, né? O povo queria tentar fazer as coisas se alavancarem, né? Gerar dinheiro. Não deu tão certo, na minha opinião. Mas é aí que nós vamos ter um detalhezinho importante. Lembra que eu falei que Star Trek Next Generation revolucionou e fez muito sucesso? Pois é, esse sucesso acabou gerando boas consequências.
Mas, infelizmente, tivemos uma triste notícia ao falecimento do Gene Roddenberry, que foi o criador da franquia. Ele faleceu no início dos anos 90. Mas aí a história ela continuou. Sim, ao invés de estar com o Gene Roddenberry, nós tivemos outros roteiristas, que no caso foi o Michael Piller e o Rick Berman. Eles mantiveram o legado do Gene com mais uma série que foi lançada, e acredite se quiser, ela foi lançada, né? Vou deixar um pouquinho mais claro até, o Gene faleceu no início dos anos 90, né? Star Trek Next Generation terminou em 94. E em 1993, eles começaram uma outra série. Isso mesmo, nós tivemos uma série em paralelo com a outra. Claro que Next Generation já estava acabando, mas estavam em paralelo. E nós tivemos Star Trek Deep Space Nine. Essa que foi uma série que revolucionou bastante também, por vários motivos. Um dos primeiros motivos é o seguinte: o foco aqui não era uma nave. Isso mesmo, era uma estação espacial. Ou seja, a estação ficava de um ponto fixo. Então, se não me engano, ela ficava ao redor de um planeta chamado Bajor, ou Bajor. Não sei como é que a galera pronuncia, cada um pronuncia de um jeito diferente. E quem comandava a estação, na verdade passou a comandar, né, foi o comandante Benjamin Sisko. Isso, não era um capitão. A patente dele era comandante. Já começa por aí tendo uma mudança, né? Outras mudanças foi que eles colocaram agora como uma temática a religião. Além da guerra, que também era um dos pontos focais, e a política, existia a religião também. E esse foi um fator importantíssimo durante toda a série. No final, mais ainda. Então, sinceramente, Deep Space Nine ela revolucionou em muitos aspectos mesmo, colocando novas raças, trabalhando o próprio quadrante Gama, que é um outro quadrante importantíssimo. Existia uma forma de você chegar lá de maneira mais rápida. Cara, foi realmente revolucionário em muitos aspectos. Teve várias questões de intrigas. Incrivelmente, tratados de paz sendo feitos com espécies que mal se toleravam. Olha, Deep Space Nine foi muito, muito boa mesmo. Mas, pra mim, uma coisa ruim foi o final. Ele foi meio, assim, triste. Foi meio que triste pra mim. Foi assim, fez sentido até? Fez sentido. Até fez sentido. Mas, poxa, foi um negócio bem agridoce. Eu queria muito que tivesse continuado a série. Ela teve também 7 temporadas, foi bem longa. E, sinceramente, teria valido a pena finalizar até com um filme, talvez. Mas, até o momento, nada foi lançado. A partir daí, nós já tivemos uma outra mudança. E dessa vez, eu não tenho ideia de como os roteiristas conseguiram fazer isso. Porque em 1993, Deep Space Nine veio ao ar. Ou seja, foi na penúltima temporada de Next Generation. Só que em 1995, ou seja, já estávamos na 3ª temporada de Deep Space Nine, e Next Generation já tinha acabado, eles simplesmente lançaram Star Trek Voyager. Isso mesmo, nós tivemos 2 séries sendo lançadas em paralelo e quase acabando ao mesmo tempo. Porque Voyager teve a mesma quantidade de temporadas, 7. Nós tivemos uma série, na verdade, que pegava vários elementos das séries anteriores. A questão de explorar um quadrante diferente, a longa viagem pelo espaço. E um outro detalhe,
quem estava comandando a nave não era nem outro personagem masculino, mas sim uma mulher. A primeira mulher a ter sua série em Star Trek, a capitã Kathryn Janeway. E nós temos um outro detalhe. A tripulação da Voyager, tá? Ela é composta não de personagens apenas da Voyager, mas de outra nave junto. E isso foi bem diferente também, bem revolucionário, porque isso não tinha acontecido nas outras séries. Então, na minha opinião, Voyager, eu infelizmente ainda não assisti, né, toda, pelo menos eu vi um episódio ou outro, mas ela revolucionou em muitos aspectos, além de tratar do quadrante Delta, que na minha opinião é o quadrante mais perigoso da galáxia. Ah, mas tinha o quadrante Gama, tinha os domínios... Não, esquece. Pode esquecer, meu amigo. O quadrante Delta é 3 vezes pior. Porque lá é o lar de uma das raças mais roubadas de todos os tempos. Eles são extremamente apelões. Tipo, apelões de verdade. Mas muito mesmo. Então, isso foi interessante. A série terminou em 2001, se não me falha a memória. E ela teve uma boa... Teve uma boa audiência, pelo que eu soube. Mas é aquilo, né? Uma hora ela tem que acabar. E 7 temporadas é bem longo. Então, ela teve sim o seu final. Mas não teve nenhum filme. Isso é um detalhe. Tanto Deep Space Nine quanto Voyager não tiveram filmes. Ambas as séries não tiveram filmes. Pois é, eu não entendi o porquê ainda. Mas poderiam ter lançado sim. Teria valido a pena. Acho que tem assim, história para ser contada. Na verdade, tem muita história para ser contada. Acho que valeria muito a pena lançar um filme tanto de Deep Space Nine quanto de Voyager, ou até um crossover entre eles. Seria muito legal. Acho que vocês notaram até, né, que a série Voyager ela terminou em 2001, um ano após o último filme de Star Trek Next Generation ser lançado. Então, eu acredito até que esse pode ter sido um ponto que contribuiu para não lançar nenhum filme, né? Já que Nemesis não fez tanto sucesso. Acho que pode ter sido esse o motivo. Mas vocês estão pensando, mas não teve mais de uma série depois disso? Teve sim. Teve. Claro que tivemos um baita de um hiato depois, mas essa série que eu vou falar para vocês vai ser no próximo vídeo, isso aí. Depois a gente vai falar sobre mais uma série que saiu no início dos anos 2000. E quão importante ela foi, tanto para as séries atuais, quanto para essas mais antigas. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para saber mais sobre Star Trek. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o segundo vídeo dessa maratona de Star Trek que eu estou fazendo aqui no canal. Em breve vai sair o terceiro. Vamos falar sobre mais séries, e já iniciando ali os anos 2000 e o que vem até hoje, né? Até os tempos atuais das séries de Star Trek. Tem bastante coisa pra gente bater papo. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd. Se inscrevam aqui no canal para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo, ativando o sininho de notificação. Deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas séries para todos nós. Valeu!